Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 392. Estou aqui com Ieda Marcondes. E aí, Ieda, tudo bem? Tudo bem, estamos aqui com o Dr. Jairo Bauer, que irá ensinar os meninos a colocar a camisinha. Jairo Bauer. Nostalgia. André Graciotti. André, tudo bem? Como vai? Tudo bem, tudo certo. Muito bem, estamos aqui reunidos para falar de Sex Education, que agora nessa quarta temporada, né, série da Netflix, chegou ao fim, né? Ela estreou lá em 2019, dia 11 de janeiro de 2019. Sex Education começou a ser exibida na Netflix e agora, dia 21 de setembro, mundialmente, a quarta temporada está disponível e é um dos títulos mais populares aí, né, da Netflix. Eu lembro de ver uma notícia que, inclusive, saiu no b9.com.br, dizendo que em 2020, Sex Education ficou ali entre as séries mais assistidas do ano, vencendo vários títulos mais bombadinhos aí. A série termina agora, são 4 temporadas, vamos comentar as 4 temporadas, tá? Então tem spoiler à torto à direito aqui nesse programa das 4 temporadas. Mas antes... Siga @CinemáticoPod nas redes sociais, Instagram, Twitter ou X, no Letterboxd também, estamos lá. E deixe 5 estrelinhas pra gente no seu aplicativo de podcast, tá bom? Aí no Spotify, no Apple Podcasts. Se o seu aplicativo tiver outro jeito de dar biscoitinho pra gente, faça isso, tá? A gente não reclama não. E no Spotify tem caixinha de comentários, tá? Você pode, enquanto tá ouvindo esse episódio, comentar: adoro Sex Education, eu não odeio, tô ouvindo porque sou Faça a sua pergunta para o Dr. Jairo Bauer. Faça a pergunta pro Dr. Jairo Bauer, a gente manda pra ele, vê se ele manda a resposta pra gente. E também comentar se você gostou ou não, né, da nossa... Complementar, né? Participe da conversa. Esse é o... Você tá ouvindo o podcast sozinha, aí no metrô, no ônibus, na fazenda, na casinha de sapé, enquanto lava a louça, enquanto faz academia? A caixinha de comentários é o jeito de você participar e a gente trazer o seu comentário aqui nos próximos episódios, tá bom? Então é isso. Antes de a gente ir pra pauta, Ieda Marcondes, você tem grupo no Telegram, certo? Conta pra nossa audiência aí. Sim. Eu estou acabando com a minha conta no Twitter, estou sumindo de lá. É verdade. Porque não dá, né, mais? Não. Então, enfim. Eu tenho agora um grupo no Telegram que é só de aviso, tá? Não vai ter 1000 pessoas conversando lá, nem nada disso, Inteligente, pessoal. Muito obrigada. E lá eu compartilho tanto os posts do site, como os links do podcast, tem crítica da Folha logo mais também. Pode entrar lá, é t.me/Ieda Marcondes com tudo junto. Perfeito. E André Graciotti, quero que você fale também do Cine Ensaio, que está lá no YouTube do Trabalho Sujo, né? O que você apronta lá? É isso, eu tenho um programa lá com o Alexandre Matias, o Trabalho Sujo, chamado Cine Ensaio, que apesar do nome ainda não é ensaio, por enquanto são só conversas mesmo, mas futuramente a gente pensa em fazer realmente ensaios sobre filmes, e a gente fica debatendo filmes, cultura pop, e fora isso eu dou meu espetáculo aí no Letterboxd, Twitter, em Agraciotti, AGRACIOTT. youtube.com/Trabalho Sujo para assistir o Cine Ensaio, né? Isso. Perfeito. Então é isso, vamos pra pauta? Hi, I'm Otis Milburn, and I am incredibly awkward, and I struggle with public speaking. And I am also a bit of a mess. I didn't kiss anyone until I was 16 years old, and I've had problems wanking and fingering. I suffer from anxiety, and I feel misunderstood a lot of the time. I've had my heart broken by people I like, and I've hurt people who like me.
So, I am a mess, but I think all teenagers are, and I think that's why it's so important that we can talk. Just send her your dick. Shut up. Just send it. Root to tip. Sex Education foi criado pela Laurie Nunn. Não é uma freira, né? Apesar desse nome. Uma inglesa de 37 anos. E ela já é famosa no meio artístico por conta da família, né? A mãe dela é a atriz Sharon Lee Hill e o pai dela, o Trevor Nunn, que é diretor e produtor. O Trevor, conhecido por trabalhar em produções como Os Miseráveis e também por dirigir o Hey Lear. Um dos vários, Nepo né? Baby. Exatamente, Nepo Baby. Nepo Baby, exatamente. E antes de Sex Education, ela ficou conhecida pelos roteiros do curta Radiance e do filme Pregnant Pause. Não conheço a carreira de Laurie Nunn, mas bem novinha, né? Acabou de começar aí, tem bastante lenha para queimar na indústria do audiovisual. Em 2020, a Laurie contou para o jornal The Guardian que a ideia da série surgiu em conjunto com uma produtora e a frase que iniciou tudo era: o que aconteceria se uma terapeuta sexual especializada em vida sexual adolescente estivesse dentro do ambiente escolar? Ela escreveu um piloto, só que esse piloto virou batata quente, ninguém queria bancar a ideia, até que a Netflix ficou sabendo, perguntou mais sobre aí, Laurie, conta mais pra gente. Ela resolveu criar todo o material, aí a bíblia do programa, né? Fez o pitch para a Netflix e falou o seguinte: eu reuni imagens de Freaks and Geeks, 10 coisas que eu odeio em você, muitos filmes do John Hughes, juntamos tudo e pagamos um grafiteiro para desenhar um monte de pênis por cima de tudo. A Netflix olhou e pediu o seguinte: essa piroca aqui pode ser menor? E bum, temos uma série nova. Ela topou. Não pode. Provavelmente deve ter aceitado, né? Pra Netflix. Bem a ideia pra Netflix. Ela também falou que durante toda a produção, né, de todas as temporadas, a coordenadora de cenas íntimas, a Ita O'Brien, ela foi responsável pela segurança em todas as gravações de cenas de sexo, das mais às menos explícitas, para garantir que ninguém seria tocado em lugares que não queria. E o resultado foram cenas das quais a equipe tem muito orgulho. Ela falou o seguinte: ninguém do elenco reclamou sobre qualquer desconforto, e isso tem a ver com a série. Ela fala muito sobre comunicação e honestidade, tem uma doçura nisso. A série também aborda a violência sexual e a Laurie, inclusive, quis colocar porque ela foi vítima disso, né? Ela disse o seguinte: quando aconteceu comigo, me fez questionar tudo e me sentir completamente insegura nos ambientes que frequentava. Por que mulheres vêm com medo de sentar ao lado de alguém no ônibus? Quem foi que nos ensinou a ficar sempre pensando nisso, sempre nesse instinto de sobrevivência? E a Laurie espera que os homens que tenham assistido a série tenham entendido mais sobre esses sentimentos. Para finalizar, a Laurie deu uma entrevista nesse mês para Elle sobre o legado da série. Ela disse que amou ver o elenco voar por aí, especialmente ganhando papéis em filmes grandes como Barbie. Complementou: tenho orgulho das conversas que iniciamos. Eu ouvi histórias de familiares que assistiram a série separadamente e puderam depois conversar sobre questões importantes. Gente que se apaixonou pelos personagens. Espero que todo mundo se lembre deles assim, com carinho. Porque no fim das contas, acho que é por isso que a gente assiste TV, né? Para passar um tempo com esses personagens que parecem nossos amigos. Muito bem. Sinopse. Otis é um garoto que sabe muito sobre sexo. E tudo o que aprendeu foi com a sua mãe, uma terapeuta sexual. Sabendo disso, sua amiga Maeve o convence a abrir um consultório de terapia sexual na escola. Muito bem. Repercussão da série no IMDb 8.3 de 10. Então, super alta aí a cotação. No Rotten Tomatoes, 94% da crítica aprova essa quarta temporada, versus 79% do público. E no Metacritic, 79 de 100. Enfim, queridinho da crítica e também do público, porque Sex Education tá lá no top 10 da Netflix, tanto no Brasil quanto no mundo, especialmente porque é a última temporada, né? Está no hype, e essa é considerada, né, de um jeito positivo pelos críticos, essa quarta temporada, a mais queer de todas. Enfim, aqui nesse Cinemático a gente vai falar da quarta temporada, especialmente, mas como eu falei lá no começo, não temos episódio, né, do Cinemático de nenhuma das temporadas, aqui vamos falar da série como um todo, né, das 4 temporadas. A gente vai vamos fazer uma divisão aqui com e sem spoilers, para quem nunca assistiu, como é o meu caso, tá? Não vi nada ainda, mas depois de entender aqui
tudo que a Laurie falou, né, tudo que a Bia Fiorotto, aliás, separou aqui pra gente nessa pauta, fiquei bastante interessado. Queria saber o que vocês acham da série como um todo, primeiro sem spoilers, Ieda Marcondes. Eu não quero ser a pessoa de meia idade que fala, no meu tempo que era bom, mas já sendo, ali nos anos 90, anos 2000, tinha uma preocupação muito grande em falar sobre sexo com adolescentes. Então a gente tinha programas voltados pra gente, com o Dr. Jairo Bauer, com a doutora Marta Suplicy. Exatamente. A gente tinha programas sobre sexo na MTV, toda hora passava comercial sobre camisinha, esse tipo de coisa, porque a gente tinha acabado de passar pela epidemia de AIDS e era muito importante que todo mundo estimulasse sexo seguro e tal. A discussão naquela época, apesar dela estar muito centrada nessa questão de proteção mesmo, da camisinha, era muito positiva, porque você podia falar sobre menstruação, você podia falar sobre puberdade em geral, e era um negócio que era muito importante, e isso meio que desapareceu um pouco, assim, da programação aberta. Mesmo. É um negócio que você tem que ir atrás do streaming pra ver uma cena de sexo, alguma coisa assim. A gente tem, né, os adolescentes de hoje em dia reclamando de cena de sexo em filme, porque eles ficam com vergonha, que eles estão assistindo junto com o pai, com a mãe. E pra mim isso é um retrocesso. Tudo bem que lá nos anos 90, anos 2000, não era uma perfeição. A gente não tinha nem de longe vocabulário pra falar das pessoas LGBTQIAP+, que a gente tem hoje. Sim. A série, a Sex Education, ela tem personagens trans, tem personagens não binários, envolve sexo com pessoas maduras, envolve sexo com PCD. Então são coisas que são muito importantes e que a gente nem tocou isso ali lá nos anos 90 e 2000, mas entre esses anos 90 e 2000 até chegar em Sex Education, rolou quase que uma idade média da sexologia. Total. Que ninguém mais falou disso, né? E se você falasse, você tava doutrinando as crianças. Não pode nem ter isso em lugar nenhum. Pois é, então eu acho muito importante que uma série como Sex Education se sirva de fato para educar. E apesar dela ser educativa em muitos pontos, em ensinar, por exemplo, como é que se faz uma chuca, ela não é uma série enfadonha porque ela é educativa, sabe? Uhum. Você se envolve mesmo com os personagens, você se preocupa com eles. E mais do que ensinar sobre sexo, literalmente, ele tá falando de relacionamentos em geral. Então, amizade é uma coisa que a série tá discutindo, namoro é uma coisa que a série tá discutindo. E, cara, tem um arco muito bonito ali, eu não vou dar spoiler nem nada, mas tem um arco de um pai com um filho que eles não têm uma boa relação, e aí isso vai mudando de acordo com as temporadas e tal. Então eu acho muito bonito, assim, é basicamente como você se tornar uma pessoa mais aberta, sem medo de conversar, sem medo de pedir permissão, sem medo de explorar os seus traumas, resolver as coisas, conversar, se abrir, amar. Então, eu acho lindo, assim, eu gostaria que tivesse temporadas infinitas pra mim. Eu acho sim que a 4ª temporada ela amarra bem tudo certinho ali, mas por mim teria mais 5 temporadas tranquilamente. Eu acho que não é a série tá acabando agora, não porque a história acabou, mas porque os atores eles estão ficando muito maiores do que eles eram ali em 2019. A gente tem um deles é o Dr. Who e tal, tem coisas assim. Então agora eles estão partindo para outros projetos, graças ao Sex Education. E maiores de idade também. Estão maiores de idade. O Oates agora, ele tá com 26 anos. Então é até engraçado, assim, ver ele interpreta meio que um menino que é um universitário novinho que tá meio perdido ainda e tal, mas ele tem 26 anos e dá pra notar na cara dele, sabe? Então tem meio que um efeito Stranger Things, que as crianças já cresceram muito. Mas, putz, é uma série muito gostosa. Na 4ª temporada chorei horrores, justamente por me envolver com os personagens e tal. Eu tive até que dar uma pausa, porque eu tava meio que maratonando, e eu tava chorando. Aí eu vou guardar o final, aí o final eu assisti hoje, antes de gravar, porque é uma série que mexe mesmo com o emocional da gente, é muito gostosa. Legal. E você, André? Conta aí o que você achou da série como um todo, primeiro sem spoilers.
Não, primeiro eu tô muito feliz de estar falando dessa série, que ela sempre, há muitos anos, ela é a minha favorita, junto de Succession. Legal. E é um privilégio estar no mesmo ano que as duas séries terminaram juntas, assim. As minhas duas séries favoritas dos últimos 10 anos, eu acho, sabe? E eu tenho um carinho muito grande, assim, pelos personagens. Eu amo todos os personagens. Eu acho que a Laurie Nunn, acho que ela realmente fez algo muito especial aqui, que muita gente meio que olha por cima, acha que é só mais uma série adolescente, mas eu acho que ela transcende muito mais os gêneros e o que aparenta ser. E porque se a gente pensar nas séries adolescentes, né, as narrativas adolescentes sempre se utiliza de fórmula meio pronta, tem uns conflitos fáceis, tem uma coisa novelesca no mau sentido, sabe? Além dessa coisa de ter uma idealização... quase condescendente, né? Exato. Além da idealização de romances um pouco. Eu acho que a forma como retrata romance em série adolescente, eu acho tóxica pra caralho, sabe? Então eu costumo não gostar muito de séries adolescentes. E nem filmes, assim, assisto alguns, quando eu tava hypando, assisto alguns eu gosto, mas eu sempre acho que cai numa alguma coisa muito problemática. E principalmente Euphoria, se eu parar pra pensar, desde a primeira temporada eu tô falando, cara, essa série é muito errada, assim. Por isso que eu achei bem feito quando foi o The Idol foi um fracasso, que o Sam Levinson lá foi cancelado. Esse Nepo Baby merece ser cancelado. Esse merece. Desde a primeira temporada eu tô avisando que eu fosse meus amigos que gostavam, cara, eu vi a primeira temporada, eu achei muito errado. Eu acho tudo muito complicado ali, da maneira que ele retrata. Enfim, eu sempre fui contra a série. Então, existe esse gap. Por mais que agora tem Heartstopper, que também tem uma pegada mais, né, de tratar as coisas com uma forma mais empática e tudo mais. E também nos anos 80 a gente tinha os filmes do John Hughes, né, que ela até a criadora menciona como influência. E se você para pegar, eu sei que foram filmes muito influentes, mais porque eles eram cheios de personalidade e eles davam real protagonismo para os adolescentes, para que as histórias fossem contadas das perspectivas deles, né? Apesar lá era mais gritante ainda as idades dos atores, né? Que era tudo ator de 30 anos fazendo papel de 16. Mas até os filmes do John Hughes, que todo mundo tem uma relação afetiva, se você olhar, as questões eram outras, então as coisas envelheceram um pouco, né? No final do Clube dos Cinco, lá, o Breakfast Club, a menina que era gótica, ela é transformada numa patricinha pra agradar pra virar interesse romântico, sabe? E isso é a redenção dela no filme, ela vira uma patricinha... Tem também questões machistas mesmo, né? Que depois, na época do Me Too, a própria Molly Ringwald foi assistir os filmes com a filha dela e tinham coisas que ela tinha que parar e explicar pra filha, porque são coisas que a gente achava que eram super normais na época e que hoje não é mais assim, né? Tipo, você tentar olhar a calcinha da menina na escola, sabe? Pô, isso não é assim, isso não é humor, sabe? Claro, e não tira o mérito ainda dos filmes que foram muito super importantes, foram revolucionários pra época, assim como... E pensando em série adolescente, eu lembro de Freaks and Geeks, que eu também tenho muito carinho, que foi muito legal, marcante. E saiu muita gente dali também, né? A Linda Cardellini, James Franco, Seth Rogen. Só que também são representações que se prendem a estereótipos. E ganhava muito na simpatia do elenco, e nunca saía muito estereótipo, né? E Sex Education, eu acho que revira os estereótipos, eles desconstroem todos os clichês das narrativas adolescentes. E além de trazer uma coisa afetiva e muito rica, que assim, eles trazem a empatia como um valor universal, sabe? A inclusão e diversidade como nenhuma outro filme e série que eu lembro de ter visto, sabe? Acho que ele se propõe a essa coisa de retirar o tabu das discussões e de todas essas questões, né, de gênero e sexualidade. É porque ele entende sexualidade como uma coisa que permeia a vida, sabe? Como um conceito amplo, não só do ato ou de preferência e atração sexual, né? É uma série que trata a sexualidade como a força motriz da vida mesmo, sabe? Como ela permeia todos os afetos e a forma como a gente se relaciona, se expressa, se coloca no mundo. Então é muito, muito complexo e muito rico, de uma forma que eu, pelo menos, não tenho outra referência nem pra comparar de outra série que faz isso tão bem, sabe? E mesmo que tenha lá umas discussões que talvez envelheçam mal, talvez problemática. Eu já vi muita gente criticando a questão do Adam, que ele começa a primeira temporada como bully, que é reprimido, né? E aí depois ele se revela que ele tem preferência bi. E aí o que ele bulinava, na verdade, ele era afim. Isso é uma coisa que para muitas pessoas gays é um pouco
problemática, porque também cai no clichê do cara reprimido e tal. Eu já vi discussões sobre isso. Mas ainda assim, ele tem um arco muito bonito, ele ainda tem atenção, ele tem outras complexidades, ele tem outras nuances do personagem, ele lida com outras coisas. Então, e também eu vejo muita gente criticando também que a série parece que vai dando um check, a cada temporada vai dando um check nas letras LGBTQIA+, né? Vai colocando novos personagens para representar cada sigla. E é verdade, mas tudo bem, assim, e às vezes parece até meio irreal, né? Uma escola que tenha tanta gente desse jeito convivendo junto, de boa, mas tudo bem, mas se a gente não tiver essas narrativas também que colocam esses personagens nesses lugares, né? A gente não... Isso, não é um sofrimento, né? E o personagem que tem PCD, né? Que tem um cadeirante que entra na segunda temporada, acho que ele entra. E tem uma cena de sexo com ele que é super bonita, assim, é uma cena que emocionou muita gente. E eles, no final da temporada, ele sai como vilão. Não é porque ele é PCD que ele não pode ser um vilão também, né? Sim, então, sabe, é uma série que sabe lidar muito bem com isso. Todos os personagens têm complexidades, defeitos, ansiedades. E além do elenco, é incrível, né? O Oates, que faz o Oates, o Asa... É Asa ou Asa Butterfield? Ele foi o Hugo Cabret, né? Vocês lembram, né? Sim, que ele foi o Hugo Cabret. Sim, uma criança super fofinha, tá ótimo, virando um assim. adulto meio esquisito, né? É verdade, ele ficou meio esquisito, né? Mas ele é muito bom ator. O Eric, que é o Enikut, não sei nem como pronunciar o nome dele, né? Que é nigeriano, acho. Enikut Gatwa. Que é muito legal, que eles colocam ele como o estereótipo dos filmes adolescentes, que tem até uma classificação chamada Sassy Black Gay Best Friend. Né, que é um trope, assim. Mas eles revertem isso, assim. Todos os personagens são introduzidos como tropes, como clichês e estereótipos, né? Mas tudo reverte. O Jackson, que ele é o bonzão da escola, o atleta, que teoricamente seria o bully nos filmes americanos, ele que é o atleta e bonitão, mas ele é negro, filho de 2 mães, ele namora a menina que é a gótica do colégio e não a cheerleader, ele tem outras questões, sabe? A Ruby, que é a patricina, que é a Regina George, né? Lembra a Regina George do Mean Girls. Do Mean Girls, e ela ganha muitas voltas, muitas complexidades, ela não é só a patricinha escrota, então é muito legal como eles tornam isso muito natural, como eles lidam com os personagens, as relações entre eles, e além de ter, pra mim, top momentos, encerrando minha fala, o top momentos de séries, assim, eu tenho alguns momentos que eu coloco em top de momentos de série, pra mim, das minhas séries favoritas e tal. Pra mim, o Sex Education tem 2 momentos que, assim, que é realmente arrebatador, que é o episódio do ônibus, do abuso no ônibus, que inclusive a menina que faz a Amy até ganhou o BAFTA, né, por melhor atriz, por esse episódio, que é realmente muito emocionante, é um negócio que eu nunca vi falar de abuso daquele jeito, e o episódio que o Oates briga com o Eric, eu acho que é na primeira ainda. Eles brigam, e além disso, a amizade deles é muito bonita, né? Ele tem um amigo gay, e em nenhum momento a masculinidade dele é questionada por algum personagem por causa disso. Ele vai no baile com ele vai em festas com ele. E eles reatam numa dança no baile, porque o baile, nos filmes adolescentes, é sempre o clímax, né? Que o menino reata com a menina. E ali são os amigos que reatam, aí ele dança com ele, é o que encerra o episódio. Eu achei isso muito foda, assim. É muito, muito, enfim, uma série cheia de ideias muito sofisticadas, não só para lidar com essas questões de sexualidade, mas também de personagens, sabe? De como ele lida com contemporaneidades de uma forma muito rica, assim. Caramba, vou terminar aqui essa gravação. Agora você vai ver hoje, hein? Vou, com certeza. Vamos pros spoilers, porque eu quero que vocês falem da 4ª temporada. Vamos lá. I am your father. A boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I see dead people. Damn you all to hell! Rosebud. Silent breed is people! Gente, assim, a gente fez a repercussão da série, no geral tem uma boa recepção da crítica e do público, mas a 4ª temporada tá tendo uma cisão aí, né? É a primeira temporada onde tem uma divisão entre público e crítica. A crítica, por exemplo, você pegar o Rotten Tomatoes, 91% da crítica aprova a 4ª temporada, mas só 38% da audiência aprova. Tem muitos comentários dizendo que a série é muito boa, mas a temporada final tem gente que já é uma vergonha, problemática, pula tristemente essa temporada, transforma a série numa piada, assista as 3 primeiras e não assista a 4ª. Enfim, qual é a opinião de vocês
sobre essa temporada final de Sex Education? A única coisa que me incomodou nessa 4ª temporada é que ela tem um aspecto religioso. O Eric, a família dele é africana, é religiosa, e aí a mãe dele quer que ele se batize e tal. E aí tem um conflito da igreja dele não aceitar ele porque ele é gay, né? E a forma como a série resolve isso me pareceu um negócio tão irreal. Tudo bem que ali não é uma coisa realista, né? São personagens que são super montadinhos, assim, sabe? Tem um figurino super... eu não quero dizer artificial, porque artificial parece que é uma coisa... Não, tá no campo dos sonhos, né? Exato, assim, tá quase uma utopia, né? Então quase cartunesco. A direção de arte é toda bonitinha, sabe? É tudo coloridinho e tal. Então não é que eu esteja cobrando o realismo, não é isso, mas... parece fácil a forma como essa questão religiosa é resolvida, sabe? O que acontece na série é que ele, na hora do batizado dele, ele faz um discurso e ele fala que se a igreja não aceitar ele do jeito que ele é, ele não vai ser batizado. E aí, realmente, a igreja fica em silêncio e ele sai e não é batizado. Aí o que acontece? Na festa, no final do episódio, o pastor surge lá e fala: ai, não, a gente quer entender melhor e tal, e se abrir um pouco mais. E aí, no final, o Eric se vira pro Otis e fala que ele quer ser pastor. Eu fiquei... Sim. Realmente. Sim, tá se esse é o caminho... É a fantasia. Esse aspecto me incomodou bastante. Mas fora isso, o que eu acho legal é que todos os vilões da série, eles têm um arco de redenção, assim, sabe? Ninguém é totalmente mal, ninguém é totalmente bom, as pessoas fazem merda, elas discutem, depois elas se resolvem. Então, eu achei que a 4ª temporada resolveu muito bem, assim. Eu só não gostei realmente desse arco do Eric, assim. Me dá um gosto amargo na boca, porque a realidade que a gente vive é de perseguição. Exato. Sabe? Não é fácil, assim, você ser aceito num ambiente religioso. Fala aí, André. Sobre os problemas, eu também, do Eric, eu fiquei preocupado. Eu falei assim, não acredito que ele vai se conciliar com a igreja. Aí eu vou ficar muito puto no final. Mas aí rola aquela cena do batismo, que ele faz o discurso e vai embora. Eu falei, yes, é isso aí. Eu queria que acabasse ali, Não, eu queria que ele botasse fogo, mas enfim, isso aí ia ser demais. Mas aí ótimo, ficou ótimo, bem resolvida a solução dele. Mas uma coisa que eu gosto muito, assim, do arco dele é a visão de Deus que ele tem. Achei maravilhoso a visão de Deus e como Deus aparece pra ele e o que Deus fala pra ele, assim, que é uma atriz até famosa, que é essa atriz. Esqueci o filme que ela fez. É a Jodie Turner-Smith, ou Smith Isso, Turner. ela mesma. Ela é ótima. E ela fala pra ele, eu te fiz com esse brilho pra você trazer luz pra escuridão, você vai pregar a palavra, né? E eu achei muito bonito isso ao mesmo tempo. Ele vê o Deus da forma que ele recebe uma missão. Então ele fala no final que quer ser pastor, eu achei, porque a série tem uma característica de ser conciliatória, né? É uma forma de assim, não vamos ficar mal com religião, com igreja. Vamos botar que ele vai ser um pastor, que aí, já pensou um pastor como ele? Que massa, que legal que seria, que inclusivo que seria? É totalmente real, mas é uma forma de deixar inclusivo. Isso eu até aceito. O que eu não gosto é o pastor aparecer lá na festa e falar que quer... eu quero tornar a minha igreja mais inclusiva. Fala sério. Não rola essa mudança de atitude de uma hora pra outra no mesmo dia, assim. Não tem como. E outra coisa que me incomoda é o que você gostou, eu acho, que é o Adam com o pai. Eu não gosto. Eu acho que aquele pai, ele começa igual um nazista. Ele começa igual um nazista na primeira e segunda temporada. Ele é péssimo, é um pai abusivo, sabe? E eu acho que a ficção... Aí vem a minha militância, assim. Eu acho que a ficção também tem que ter muito cuidado de normalizar certas figuras, sabe? A gente já viu que essas figuras ganham destaque na vida real, sabe? Então figuras escrotas e autoritárias, abusivas, eu acho que elas merecem apenas a punição e o esquecimento. Não tem que ter redenção de personagem assim, sabe? Eu acho meio perigoso personagem daquele jeito, que ele se reconcilie com a família. Mas eu acho que ele fez o trabalho... assim, não foi uma coisa que se fosse ao longo de uma temporada, eu ia achar falso pra cacete. Mas como dura 4 temporadas a redenção dele, eu aceito, sabe? Eu sei que na vida real não é assim, e que é mais fácil você cortar contato com um parente escroto que não te apoia, do que você realmente ter esse trabalho de reconciliação. Mas do jeito que a série faz, eu acho que, ok, faz sentido. Acontece assim na vida real? Duvido. Mas tudo bem, eu acho menos forçado do que colocar esse contexto religioso numa temporada e resolver ele numa temporada. Mas agora, se você faz um trabalho lento e vai mostrando ele se esforçando e tal, ok.
beleza. Só pra concluir sobre essas questões da quarta temporada, eu vi também as reações na internet, tanto no perfil do Instagram, da série, no YouTube. Todo mundo, eu vi muito comentário de ódio. Que merda que foi essa temporada, estragaram tudo. Eu acho que a frustração vem também porque não tem nada muito resolvido nos moldes de Felizes para Sempre, sabe? E eu gosto disso, porque afinal de contas é um bando de adolescente com 17 anos. A vida é inconclusiva, a vida tá começando. Eu nunca torci pra Maeve e Oates ficarem juntos. Eu vi muita gente falando, eu queria que eles casassem. Fala sério. Os caras têm 17 anos, ela foi estudar nos Estados Unidos, é isso aí. Com 17 anos, gente, vai viver a vida. 17 anos, é isso. E ela foi viver a vida e é isso. Então, eu entendo essa frustração, tem muito plot, eu acho que todo o arco do Jackson nessa temporada, que ele começa gostando de uma dedada no sexo, aí depois vira pra um problema de um possível câncer no testículo, aí depois ele vai atrás do pai. Foi muita coisa que no final não fez muita diferença, não deu muita em nada. Eu nunca vi um resultado de exame demorar tanto pra sair, porque ele descobre um calombo no testículo e aí ele faz o exame e eles esticam isso assim por uns 5 episódios. Tipo, gente, como que esse resultado ainda não saiu? Mas eu ainda gosto muito de tudo que a série traz, as discussões novas que ela traz. Ela traz muito legal, o casal trans é o que é o popular da escola dessa vez. E é uma escola super woke, né? Odeio esse termo, mas eu não tenho outra palavra. E é muito engraçado. Que faculdade já, né? Porque eles falam college, não é? É o Cavendish College. Acho que sim. Porque no colégio antigo é um monte de adolescente inseguro. E ali, o colégio permitia todas essas diversidades, eles já estão muito mais seguros. Então, os populares do colégio são outros. É quase meio caricato, até pelas cores. O colégio tem um tom quase satírico disso, dessa onda Haribo, good vibe, positividade. Tem um tom meio satírico, porque é tudo coloridinho, o pessoal faz yoga de tênis, sabe? No meio da aula. Então, assim, é meio engraçado, meio real. Eu acho que isso talvez deslocou muita gente com a série. Mas eu gosto, porque ainda tem muitas discussões legais ali, sabe? Novas e que são muito valiosas. Então, pra mim ainda é positivo. Eu acho que é a minha temporada menos favorita, mas ainda eu gosto. Eu também gosto, porque essa coisa da universidade ser quase caricata serve pra abordar a coisa da positividade tóxica, né? Que é da personagem trans que ela tem. Que ela tem a questão que ela não quer falar nada de negativo, porque ela não quer ser rejeitada, porque ela já passou pela rejeição da própria família, né? Então, eu acho que tem um propósito ali. Não é pra debochar das pessoas que são woke, nem nada disso. Eu entendi que tem uma função. Muito bem. Então, vamos dar notinhas para Sex Education? Vamos na nota geral, né? A nota que vocês dão pra série inteira. Assim como a gente fez aqui com Succession e outras séries que terminaram. 0 a 5 estrelinhas. Vai lá, Ieda. Eu dou 4. Eu acho que é uma série... Eu sei que é chato falar, é uma série importante. Sim. Mas ela é importante, é verdade. Porque você precisa criar empatia com essas pessoas que são rotineiramente marginalizadas, principalmente por figuras de poder. Então eu acho super importante que no último episódio tem uma cena de sexo entre 2 pessoas trans. Porque apesar de a gente estar no século XXI, a gente tem a Globo censurando selinho entre 2 homens, sabe? Uhum. Então, eu acho isso tão antigo e a gente tinha uma ideia ali nos anos 90, começo dos anos 2000, porque tinha acabado de chegar a internet, que as coisas iam ser revolucionadas, que a gente ia ter um acesso à informação, que tudo ia ser melhor, mais esclarecido. E, meio que aconteceu foi o reverso, sabe? Uhum. Então, eu acho importante que existam essas séries justamente para tentar levar as pessoas para esse sonho dos anos 90 que nunca aconteceu. Perfeito. E você, André? Assim, pessoas como eu, que é homem, branco, hétero, cis, sabe? Por mais que a gente se esforce e para ler, ouvir e ter mais contato com pessoas, autores, artistas de minorias invisibilizadas, para tentar se inteirar, né? E mesmo tendo amigos que são, a gente nunca vai conseguir se desconstruir isso totalmente, sabe? Porque a gente teve muita coisa enraizada,
tóxica, enraizada, que é estrutural, impregnada, que vem dos pilares de família, religião, sabe? E é uma merda, assim. Infelizmente, a minha geração foi estragada pela moral cristã, pela família patriarcal, pelo liberalismo burguês, pela pornografia, sabe? Sim. Então, mas eu acho que as artes, principalmente a ficção, livros, filmes, séries, eles têm um grande poder de trazer luz para essas questões pra gente que não cresceu com isso, sabe? E mesmo que venham de uma intenção liberal, como vi muita gente criticando o filme da Barbie, é feminismo liberal. Mas é claro que é feminismo liberal. E daí, sabe? E daí, pelo menos tem uma de menina de 10 anos que ouviu sobre patriarcado pela primeira vez. Tem gente de 60 anos que tá discutindo sobre machismo, sabe? Que nunca discutia antes. Tudo bem, sabe? A indústria cultural é isso. E tá tudo bem. Eu acho que as representações da cultura também são nosso espelho como sociedade. Moral e ideológico, sabe? Nenhuma ficção tem obrigação de retratar a realidade, como vocês estavam falando. Mas eu acho que toda ficção, invariavelmente, representa a realidade. E influencia ela de volta. Então, e Sex Education, como o nome diz, ela é didática, sabe? E isso é um grande valor dela. Ela é literalmente uma lição do que precisa ser normalizado, assim. É uma obra que tenta desconstruir clichês para dizer uma mensagem mais clichê de todas, que é: não estamos sozinhos, sabe? A gente precisa estar junto, que diálogo, afeto e diversidade importam. Então, assim, quanto mais coisas como Sex Education existir, melhor. Então, a minha nota é 5. Caramba! Olha só! Muito bem. Depois desse discurso, vote em André Graciotti. São do 10. Até... Não, mas sério, foi importante demais. Fiquei muito emocionado, chorei várias vezes ao longo das 4 temporadas. É foda. Pô, eu que não vi nada, mais coisas assim. Tô doido pra dar play no primeiro episódio. Quero muito ver. E espero que esse cinemático, pra quem também não assistiu, incentive o mesmo. Então, a média é 4,5, né? 4,5 é uma belíssima média para tá ótimo. Sex Education. Muito bem, então é isso, gente. Fica por aqui o episódio de hoje. Esperamos vocês na semana que vem. E não se esqueça de seguir @cinemáticopod nas redes sociais. E agora que o episódio está acabando, deixa o comentário aí no Spotify, dizendo se você também ama Sex Education. Tá bom? Um beijo. Tchau. Beijo. Valeu, beijos.